sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Fiz propaganda já nas minhas redes sociais, se vocês não me acompanham, já me acompanhem, vou deixar escrito aqui na tela. Tem conteúdo diferente nelas do que daqui do canal e a gente pode interagir nas redes sociais. Então eu espero vocês lá. E quem for lá no meu Instagram ou no meu TikTok, comenta na última postagem, vindo do YouTube, pra eu saber se vocês estão indo, tá? Olha só, eu fiz a propaganda lá de que ia ter videoaula, deu uma eco bag, porque eu estou fazendo pra mim essa eco bag, pra eu carregar justamente os meus crochês por aí. E ela vai ser toda em quadradinho da vovó. Vocês podem estar pensando, como que vai ser de quadradinho da vovó se tá cheia de círculo? A gente vai fazer em volta desses círculos, conforme vocês viram na capa do vídeo, os quadradinhos da vovó, tá? Eu tô usando o barbante 6, um amarelo neon, ó. A gente vai começar fazendo círculos, tá? Então, a gente vai precisar de 14 círculos. Eu vou fazer um com vocês e vocês vão fazer mais 13 círculos sozinhas. Vou reservar os meus aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é um anel mágico. Prender o fio. E vou fazer aqui dentro 6 pontos baixos. Fecho o anel Agora, para a mágico. carreira 3, eu vou fazer Carreira um ponto 2, e um aumento por toda a volta. E no 6 final dela, aumentos. eu vou ficar com 18 pontos. Dois pontos e um aumento por toda a volta, finalizando a carreira com 24 pontos. E agora, gente, só ir aumentando o número de pontos entre um aumento e outro. Carreira 5, 3 pontos e um aumento. Carreira 6, 4 pontos e um aumento. Carreira 7, 5 pontos e um aumento. E carreira 8, 6 pontos e um aumento por toda a volta. No final, o nosso círculo vai ter 48 pontos. Bom, gente, depois de esconder o fio em todos os círculos, a gente precisa transformar eles finalmente em quadradinho, tá? Eu já fiz um aqui. Vou pegar o barbante lilás, prender na minha agulha, vir em qualquer ponto. Prender o fio e subir 3 correntes. Laço a agulha, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Então, eu tenho aqui 2 pontos altos. Agora, eu laço a agulha e vou fazer 4 meio ponto alto. Pra quem... 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. E vou voltar o que eu tava fazendo. Então, eu laço a agulha e faço 4 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 2 pontos baixos. Atenção aqui, onde tá o nozinho final do círculo, pra não pular nenhum ponto. Quatro meio pontos altos. No próximo, atenção aqui no nozinho pra não pular nenhum ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Eu tenho aqui uma repetição, 12 pontos. Eu vou repetir mais 3 vezes. E pra separar uma repetição da outra, eu vou fazer 2 correntes. Ponto baixíssimo, subo uma corrente e a segunda carreira a gente vai fazer ponto baixo. Não tem aumento, não tem diminuição, é só contornar. E na quina, onde a gente tem as 2 correntes, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Vou fazer toda a volta, e aí, quando eu chegar aqui, eu corto o fio, escondo, como a gente fez no círculo, e repito em todos os círculos, gente.
primeira coisa que a gente vai precisar é uma caixa de sapato, palito, 4 palitos de churrasco e os quadradinhos da vovó que vocês querem. Esticar e deixar perfeitinho. Gente, essa parte tá rodando pra vocês em pé, tá? Porque fica mais fácil pra gravar e também pra eu fazer um vídeo só disso. Vou fazer a blocagem na moda brasileira. Como que a gente vai fazer? Preparem aí um papelão. Eu peguei uma caixa que eu não sei por quê, que eu acho que fica melhor pro palito ficar em pé. Vou pegar, vou até levantar. Sim. Vou pegar um dos meus squares, dos meus quadradinhos da vovó e vou esticar bem. Tá? Estiquei. Eu vou esticar mais um pouquinho. E vou cravar um palito aqui. Tá? E um na outra ponta. Bem esticado, tá, gente? Não adianta deixar esse quadradinho confortável de estar ali. Olha a diferença do quadradinho esticado e do quadradinho não esticado. Agora, eu vou colocar numa garrafinha água amaciante e álcool. Uma garrafinha com borrifador, tá, gente? Coloquei aqui, molho. Ah, não falei com o que eu molho, tá? Ignorem o tubinho. A gente vai colocar numa garrafa, num borrificador, né? Borrifador. Água amaciante e álcool. Coloco mais um. Mais um. E assim vai, gente. Até colocar os 27. Como não vai caber os 27 aqui, eu peguei 8 palitinhos e vou fazer outro aqui do lado, tá? Gente, estão aqui meus quadradinhos. Eu acho que eu preciso de tempo em tempo vir aqui abrir esses palitos. Óbvio que se fosse a placa de blocagem, eu precisaria fazer isso, porque são parafusos, então eles não vão ceder. E aí, agora a gente precisa esperar até amanhã. No outro dia, quando eu retirei, esse foi o resultado. Do lado da direita é um quadradinho sem blocagem e da esquerda blocado. Isso que eu não me dei conta do que eu escrevi ali na tela. Vocês podem pegar outro pedaço de papelão, furar nas pontinhas e cravar os palitos também na parte de cima. Assim, esses palitos não vão vir pro meio e se juntar. A gente vai primeiro deixar o nosso círculo, o quadradinho da vovó, com esse contorno e depois fazer a finalização do bordado, tá? Eu tô fazendo com fio amigurumi, mas vocês podem fazer com outro fio. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Na primeira carreira aqui, ó, na última, no caso do amarelo, eu vou prender o meu fio aqui. Tá? E vou fazer ponto baixíssimo por toda a volta. Fiz toda a volta, corto, puxei pra frente, insiro a minha agulha lá por trás, passo o fio, arremato aqui. A gente tem aqui no meio o anel mágico. Eu vou posicionar minha agulha bem na reta, ó. Minha boca vai começar aqui e vai terminar aqui. Então, na primeira carreira, depois do círculo preto, eu vou inserir a minha agulha. E vou puxar o fio com uma argola boa, ó, tá? Por quê? Nessa segunda carreira, ó, o fio tá aqui nessa primeira. Na segunda vai ser a boca, na terceira eu vou inserir a agulha
de trás pra frente. E vou puxar aquela argola, ó, dessa forma. Vou puxar mais um pouquinho, eu só não quero que esse fio fique muito curto. Puxei, tô com uma argola lá atrás. Agora, eu venho na carreira que vai ser a boca, que é a segunda, ó, o fio tá aqui, a segunda carreira, coladinho aqui, ó. Tem que ficar bem coladinho. E puxo essa argola. Agora, aqui, eu vou fazer ponto baixíssimo. Então, eu já vou esconder esse fiozinho de novo. Onde eu vou fazer ponto baixíssimo por toda essa carreira, até eu chegar do outro lado, na mesma altura. Cheguei aqui do outro lado, eu vou alargar essa argola. Vou vir na carreira da ponta, ó, que eu vou repetir o que eu fiz lá do outro lado. E puxo a argola. Vou puxar pra ela ficar maior um pouco, ó, tá? Venho na terceira carreira, que foi o que a gente fez aqui. Insiro a agulha da frente pra trás. E puxo a argola. Venho bem no meio, de trás pra frente e puxo a argola. Finalizei a boca. Corto o fio. Arremato. Agora, como vocês já sabem, eu recomendo que vocês façam a boquinha nos 27 círculos. Tá, fiz todas as boquinhas. Agora, quem não tiver barbante preto, eu tô usando 6, usa o fio amigurumi. Vou explicar como fazer com fio amigurumi e vou explicar como fazer com barbante. Eu acho que vai ser mais prático com o barbante. Aqui tá a borda da boca, tá? Independente dos lados. 1, 2 carreirinhas. Se quiser mais marcado ainda, esse aqui eu fiz com fio amigurumi, ó. E aí, fica a mesma espessura do barbante. Se quiser ainda mais marcado, faz mesmo com o barbante. Olha aqui que feio que ficou, ó. Eu me perco, às vezes, quando eu tô falando com vocês, de prestar atenção nos detalhes. Eu já até vou falar agora pra vocês já darem jeito, tá? Se vocês não estão fazendo pra vocês, estão fazendo pra vender, alguma coisa precisa ser feita aqui. Então, ou se faz mais 27 quadradinhos e costura outro quadradinho aqui, ou depois põe forro. Eu tô pensando, como é pra mim essa bolsa, eu tô pensando em fazer nenhum dos dois, nesse primeiro momento. E depois, posteriormente, eu coloco um forro. É o que eu pretendo fazer, tá? O forro é super simples de colocar. Se eu colocar na minha, que provavelmente vai começar a me incomodar isso aqui, e eu vou colocar. Então, quando eu colocar na minha, eu faço um vídeo colocando, tá? Então, agora, os 27 quadradinhos, a gente vai bordar os olhinhos. Agora que eu já tenho todos os meus quadradinhos bordados, é a hora da gente unir eles, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar 2. Um vai ficar posicionado normalmente e o outro de cabeça pra baixo, tá? Abraçadinhos assim. E a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Prendo o fio na agulha. E a gente vai fazer ponto baixíssimo pegando na argola de trás. Então, eu vou vir aqui, ó, bem na quina. Passar minha agulha na argola de trás. E do outro lado, na argola da frente. Bem parelhinho tem que ficar, tá? E a gente vai ter 16 pontos baixíssimos aqui. Ó, fiz até bem a quina, conforme a gente fez do outro lado.
Bem na quina, bem na quina. Agora, eu vou unir mais 2. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro, que vai ficar igual a esse aqui, com o rostinho virado. Vou pegar bem na quina e já vou passar aqui. Atenção pra essa argola que tá na agulha não ficar frouxa, senão vai ficar um buraco. E o segundo, eu viro de cabeça pra baixo. E pego bem na quina. Faço um ponto baixíssimo. E faço a mesma coisa, tá? Sigo fazendo ponto baixíssimo. E aí, quando eu chegar aqui nessa pontinha, eu vou unir mais 2, pra que fique 3, que é como vai ficar a nossa bolsa. Tô aqui com os 6 unidos, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Unir mais 3 lá em cima. Então, esse aqui já tá de cabeça pra cima, esse aqui eu vou virar de cabeça pra baixo, vou prender. É só ignorar a existência desses 3 de baixo, que vai ser a mesma coisa que a gente fez. E aí, eu vou unir mais 3 aqui, exatamente como a gente fez. Tenho aqui, então, frente e verso. Fiz toda a costura, não se preocupem com esses fios das pontas, porque a gente vai escondendo agora, tá? Então, vocês vão repetir outra peça igual a essa. A minha já tá aqui, ó, avesso com avesso. E, gente, eu vou colocar um forro, tá? Não agora, porque agora eu acabei de fechar, graças a Deus, uma encomenda enorme. Então, eu vou usar ela assim mesmo, por enquanto. Mas eu vou colocar um forro, vou fazer um vídeo aqui pra vocês. Agora, a gente precisa fazer as laterais. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem 9 quadradinhos ainda. Então, agora, a gente pode reservar essas 2 peças, porque a gente precisa fazer a parte que vai pegar na lateral e também embaixo. A gente tem 9 quadradinhos. Eu vou posicionar 4 com o rostinho virado pra lá e 5 com o rostinho virado de cabeça pra baixo. Não consigo mostrar toda a tira pra vocês. Mas aqui mostra bem, ó. 4 assim e 4 assim. E aí, vou passar a costura aqui, ó. A mesma costura que a gente fez, tá? Pega na alcinha de trás, na alcinha da frente. Então, assim, ó. E aí, vou fazer uma tira reta, então, vai ser só costura dessa forma, fazendo uma tira de 9 rostinhos. Gente, vamos lá. Tô com a tira aqui costurada, ó. Tira super grande. Agora, a gente vai prender aqui no corpício da bolsa. Eu tô amando essa bolsa, gente. Não dá pra olhar atrás? Não dá. Mas eu tô amando a parte da frente dela. E aí, a gente vai precisar de marcador. Quem não tem nenhum marcador, usa um pedaço de fio e ata. Quem tem, mas não tem vários, também não tem problema, a gente vai reorganizando esses marcadores, tá? Então, aqui tá um dos pedaços da bolsa, do corpo dela, e aqui tá a tira. Eu vou colocar bem na pontinha. Na realidade, aqui na primeira não precisa, que a gente vai prender o fio. Então, eu vou vir aqui, ó, na primeira costura, vou colocar o marcador. Por que que a gente tá fazendo isso? Porque daí, costurando, a gente não precisa se preocupar se tá ficando torto, porque vai ficar reto, tá? Então, só tenho um marcador. Tá, quando chegar aqui, tu passa ele pra cá, quando chegar aqui, tu passa ele pra cá, tá? E aí, a gente coloca em todas as divisórias aqui, ó. Eu também não vou colocar em todas. Eu tenho marcador, mas o meu ateliê tá de mudança. Se você, mais uma vez, quem não me acompanha nas redes sociais, me acompanhe, porque tem bastante conteúdo legal e todos diferentes daqui do YouTube. Eu contei que o meu ateliê está de mudança. Coloquei 3 aqui. Depois, eu vou descendo esses marcadores, ó. E a gente vai costurar assim. E aí, a costura vai ser diferente, não vai ser como a gente tá fazendo. Vou prender o fio aqui na agulha. Vou inserir na quina lá de cima. Das 2. E vou fazer ponto baixo. Não se preocupem com esse fio, porque depois a gente vai fazer mais coisas em cima pra fazer a alça dessa bolsa e aí a gente vai escondendo ele. E aí, eu vou fazendo ponto baixo. Não tem aumento, não tem diminuição, é só ir fazendo ponto baixo. Eu vou fazer aqui até o primeiro marcador, pra que não fique nenhuma dúvida.
Peguei aqui no primeiro marcador, eu tiro ele, vou pegar essas pontinhas de fio pra ir escondendo. E sigo fazendo ponto baixo, escondendo as pontinhas dos fios, tá? E aí, eu vou contornar toda a bolsa lá embaixo também. A gente tá fazendo a lateral e fundo da bolsa. Vou descer esse marcador que eu deixei de usar pra vocês entenderem, se alguém ficou com alguma dúvida, como é que a gente vai fazer lá embaixo. Ó, tá ficando assim. Quando eu chegar aqui embaixo, eu coloco o marcador assim. Deixa eu tirar aqui a agulha, que eu fico com a impressão que fica confuso pra vocês de ver. Ó, e aí eu vou costurar assim, ó, tá? Então, eu vou fazer toda essa parte até aqui em cima. Costurei. Gente, se eu pudesse voltar e começar a fazer a bolsa de novo, eu teria feito passando muito mais trabalho essa parte, mas já escondendo fiozinho por fiozinho. Agora, eu não vou mais fazer isso, agora eu vou botar forro, tá? Então, agora o que a gente precisa fazer é colocar o outro lado. E a gente vai marcar da mesma forma. Um detalhe que eu acho bacana, tá? Eu tô usando 3 marcadores aqui. Então, eu coloquei um aqui, porque aqui vai ser onde eu vou prender o fio. Vou colocar outro aqui nessa ponta. E com esse outro, eu vou colocar aqui e vou ir caminhando com eles. Eu acho que eu vou ficar mais segura já tendo essa outra pontinha marcada. E aí, a mesma coisa, ponto baixo, pegando as 2 alças por toda a volta. Só não cortem quando chegar aqui no fim, porque a gente já vai seguir usando o fio ali. Costurada. Eu tô muito apaixonada nessa bolsa. Consegui esconder praticamente todos os fios aqui, passou um despercebido, depois eu escondo com a agulha de tapeceiro. Bem tranquilo, gente. Como é um fio curto, deixa eu ver se a agulha tá aqui. Aqui, ó. Como é um fio curto, primeiro eu vou inserir a agulha no trabalho. Porque senão eu não tenho espaço. Ai, não vai dar, gente, essa minha agulha. Eu usei pra furar uma alça de couro e ela tá com a ferrugem ali. A ferrugem não, o queimado. Tá? Então, insiro a agulha. Falei que não ia dar, no fim deu. Passo o fio na agulha e agora puxo, ó. Quando o fio tá curto, a gente faz assim, tá? Então, vamos voltar ao que interessa. A bolsa. Terminei. Subo uma corrente que equivale a um ponto baixo. Coloco um marcador aqui. Eu vou ter que colocar depois, gente, porque simplesmente a sensação da temperatura aqui na minha casa hoje tá de 52 graus. E o meu ateliê pega todo o sol, então eu tô assim, ó, gravando e correndo lá pra frente. Lá pros fundos, no caso, que é onde não pega o sol, tá? Então, o marcador tá lá, agora eu chego ali e coloco. Fiz uma corrente, vou fazer ponto baixo por toda a volta. Não tem aumento, não tem diminuição. Depois de toda essa trabalheira que a gente já teve, fazer ponto baixo não vai ser nada, eu tenho certeza. Tá? Toda a volta. Gente, vamos lá então. Não sei se vocês vão ouvir, mas começou a chuva, graças a Deus. Olha só, fiz toda a volta em ponto baixo. Aqui no marcador é o início da minha carreira. E eu peguei mais 2 marcadores. Eu vou explicar um lado e no outro vocês vão fazer. Do marcador pra fora, pras laterais, vai ser sempre ponto baixo. O que vai mudar é aqui, porque esse espaço que eu reservei é a nossa alça, tá? Então, eu vim aqui na pontinha no início da carreira e contei 13 pontos. No 13º eu coloquei um marcador. Depois, eu vim na outra pontinha e fiz a mesma coisa. No 13º ponto, eu coloquei um marcador.
Se eu coloquei no 13º, eu vou ter 12 pontos aqui. Eu fechei a carreira com ponto baixíssimo, vou subir uma corrente e vou fazer os 12 pontos. Fiz os 12 pontos, é a hora de eu subir minha alça. Eu vou subir 100 correntes. Fiz as 100 correntes, e agora? Agora, eu vou esticar bem essas correntinhas, vou vir aqui um ponto depois do marcador, do próximo marcador, vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar ponto baixo. Vou retirar agora esses marcador daqui, marcar do outro lado a mesma marcação, tá? No 13º ponto. Vou fazer as 100 correntes também do outro lado, é igual a essa parte aqui. E aí, gente, eu já vou explicar aqui pra vocês o que a gente vai fazer. Essa parte aqui do meio não vai mais ser trabalhada, tá? Agora, eu vou tirar o marcador, vou marcar lá do outro lado e vou repetir o que eu fiz aqui. Depois, eu vou fazer 4 carreiras de ponto baixo. E aí, como essa parte não vai ser trabalhada do meio, onde eu vou trabalhar? Nas correntes. Então, eu vou fazer 4 carreiras, contornando a bolsa com ponto baixo e as correntes, tá? E aí, quando a gente voltar, a alça vai estar bem grossinha. Deixa eu falar pra vocês que isso aqui não é uma bolsa, isso aqui é um evento. Olhem a perfeição disso, gente. Eu amei essa bolsa. Eu fiz as 4 carreiras e arrematei. E ela tá pronta. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado tanto quanto eu do resultado. E sigam acompanhando aqui o canal. E a gente se vê na próxima videoaula.